Olá, meu nome é Guilherme. Eu ensino fotografia utilizando o celular. Hoje eu quero mostrar para vocês os principais componentes de uma câmera digital. Uma câmera de celular, como elas fazem as fotografias e quais as principais diferenças. Bora lá então, vamos iniciar a aula aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente iniciar o conteúdo. Então eu queria mostrar para vocês, primeiro a gente ter uma conversa do que é uma fotografia, né? Eu queria trazer para vocês a ideia de que a fotografia, ela nada mais é do que o equilíbrio entre a luz e a sombra, tá? Uma fotografia legal, ela tem luz e tem sombra. E mais, o que vocês acham que é a fotografia? Eu vou trazer aqui uma imagem que eu acho legal, que é... A gente está falando de fotografia digital e tal, e muitas vezes a gente não tem a ideia do que realmente é uma fotografia digital. Então eu vou trazer para vocês. A fotografia digital, ela nada mais é do que a formação de uma imagem através de milhões e milhões de pequenos pontos chamados pixels. Se a gente pudesse dar um zoom nessa imagem, esses pontinhos coloridos aí que a gente vê são os pixels. Cada pixel com uma cor, uma tonalidade, tal. Então isso tudo é o que vai formar a imagem. Se a gente fosse, se nós fôssemos nos afastando da imagem, ela iria aparecer assim, cada vez mais o que a gente chama aí de pixelizada, né? Se a gente fosse aproximar, a gente teria o pontinho, e aí quando a gente vai voltando, a gente começa a ver esse pequeno serrilhado que são os pixels, né, da imagem. E quando a gente chega a afastamento total da imagem, né, a gente tem a imagem limpa, né? E aí, esse é o conceito, então. Né? Então, no detalhe do detalhe, no zoom do zoom do zoom, ela é um pontinho. Quando a gente começa a voltar e ampliar e ver o contexto total, é que a gente chega na imagem limpa. Tá? Esse é o conceito. E você sabe quem faz tudo isso na sua câmera? Pois é isso que a gente vai conversar agora. São 4 componentes da sua câmera fotográfica digital que são responsáveis por captar esses pontinhos e transformar esses pontinhos numa imagem. São eles: as lentes, o diafragma, o sensor, e o sensor é aquele retângulo ali bem no meio daquele círculo da câmera digital, e o obturador. Na sequência eu vou conversar com vocês sobre cada um deles. Vamos lá então. O conjunto de lentes. O que é o conjunto de lentes? É o responsável por deixar a luz passar e chegar no sensor. Normalmente são formados por diversas partes fixas e móveis, a depender do objeto que a gente está buscando. Tá? Então, um conjunto de lentes, eu vou trazer aqui no próximo slide para a gente dar uma olhada. O que é? Para a gente entender um pouquinho mais. Um conjunto de lentes ele é formado por diversos elementos ópticos. Tá? Cada uma daquelas partezinhas ali que a gente vê na imagem é um elemento óptico. O elemento óptico nada mais é do que uma lente, que ela é formada por um material transparente e com duas superfícies. Essas superfícies elas podem ser biconvexas, quando os dois lados são convexos, bicôncava, quando os dois lados são côncavos, plano convexo, quando um lado é plano e o outro é convexo, plano côncavo, um lado plano e o outro côncavo, ou côncavo convexa. E cada uma delas tem uma função bem específica. Quando a gente combina esses vários elementos ópticos, a gente forma um conjunto de lentes de uma câmera fotográfica. O iPhone 12, por exemplo, ele possui lentes com até 7 elementos ópticos. Eu não consegui localizar para trazer para vocês a quantidade de elementos ópticos que tem no novo Galaxy S20 da Samsung, tá? Mas deve ser aproximado disso também, né? Que seria o concorrente direto do iPhone. Um detalhe bastante importante aqui: quanto mais cristalina for a lente, melhor será a qualidade e a nitidez dessa imagem. Tá? Então esse seria
o conjunto de lentes. Aí eu vou trazer para vocês um conceito que eu acho bastante interessante, que é o conceito de profundidade de campo e ângulo ou campo de visão, tá? Então a gente tem ali embaixo na imagem os diversos tipos de lente que a gente obtém aí no celular, a grande angular, uma lente normal e uma teleobjetiva, ou mais comumente conhecida como a lente zoom, né? Então eu quero passar para vocês um pouco do que é a profundidade de campo. Profundidade de campo é aquela parte da imagem que está em foco, é aquela área nítida da imagem, né? Quanto mais elementos em foco em uma imagem, maior será a profundidade de campo. O inverso também é verdadeiro, tá? Então, quanto menos objetos em foco, menor será a profundidade de campo. Já o campo de visão é a extensão da área que se consegue obter com a câmera. Então a gente pode ver que vamos pegar ali um exemplo de uma grande angular, tá? A grande angular ela possui um campo de visão bastante grande, mas uma profundidade de campo pequena. Então a gente pega bastante coisa, é aquela imagem que você dá um clique e você tem um monte de coisa no visor da câmera, né? Mas que logo ali ele já começa a perder a qualidade da imagem, nitidez e tal. Então ela é para bastante área e perto, tá? E aí quando a gente vai passando para teleobjetivo, a gente tem justamente o contrário. A gente tem um campo de visão bastante pequeno, tá? Mas uma profundidade de campo bastante grande. É quando tu dá o zoom. Então o zoom tu vai do detalhezinho, tu tá pegando um pequeno detalhe lá longe, né? E aí é a ideia ali, nessa linha azul aí, nessa seta azul, a profundidade de campo e o ângulo ou campo de visão tá aí na seta vermelha, tá? Então eu vou trazer para vocês agora algumas imagens para gente, duas imagens aí para a gente mostrar o que é uma ideia de profundidade de campo e ângulo de visão. Essa imagem que eu estou trazendo para vocês, eu queria que vocês observassem o mar. Né? O mar ele já tem um certo desfoque. A intenção aqui é destacar o cão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem em que eu não tenho uma profundidade de campo grande. Né? Eu tenho o assunto principal, que é o cão em foco, e o mar, a partir de uma certa distância, eu já não tenho um nível de detalhamento tão apurado. Tá? Aqui não usou uma lente... aqui utilizou uma lente normal, tá? Não foi utilizado nenhuma uma grande objetiva, porque a gente não tem uma área muito grande, nem uma lente de zoom, porque não está pegando o detalhe do detalhe. Ela é uma lente, aqui, pelo que eu pude observar, é uma lente convencional, tá? Então, aqui, ó, pouca profundidade de campo, foi o que eu falei para vocês. Já nessa outra, a gente vai ter muita profundidade de campo, né? Dá para observar que todos os elementos da foto estão em foco. Não tem nenhum ali que a gente possa dizer, bah, aquele ali está desfocado. Não, a foto inteira ela tá em foco, tá? Então aqui a profundidade de campo seria total, tá? Então basicamente é isso aí que o conjunto de lentes vai te dar. Aí eu queria trazer uma ideia para vocês. O telefone de vocês já observaram o telefone? Ele possui mais de uma câmera traseira, né? Então, cada uma delas tem uma função específica. E você sabe o motivo disso? Pois é, eu vou explicar isso para vocês. O diafragma, que ele vai ser representado pela letra F, f-stop, F barra e um número, possui apenas um tamanho nos celulares, tá? Ou seja, o diafragma ele é fixo, ele não pode ser ajustado. Eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre diafragma agora na sequência. Então, o diafragma ele é um dispositivo circular responsável por regular a quantidade de luz que vai chegar no sensor da câmera. Ele possui diversos tamanhos de abertura, que variam entre f1 e f32. E aí eu vou mostrar para vocês as aberturas agora. O f1 ele é o mais
aberto, é o diafragma mais aberto. E o F32, ele é o mais fechadinho, tá? Quanto mais aberto tiver o diafragma, mais luz vai ser captada no sensor. Mais luz deixa passar por aquele orifício, né? E chega ao sensor. Eu até queria falar um pouco de f-stop, mas eu acho que aí a gente vai entrar na questão de mais técnica, mais um tecniquez da coisa, eu não vou conversar com vocês sobre isso, tá? Eu só preciso que vocês lembrem, que vocês tenham a ideia de que essa relação ela é inversa. Quanto menor o número do diafragma, mais aberto ele está, e quanto maior o número do diafragma, mais fechado ele está. Mais fechado, menos luz, mais aberto, mais luz. Tá? Vamos lá, e agora vamos falar um pouquinho de sensor. O sensor ele é o responsável por captar a luz e formar a imagem. Tá? Ele, juntamente com o conjunto de lentes, é o responsável pela qualidade das imagens. Ele é o equivalente ao filme das máquinas fotográficas antigas. Um sensor, quanto mais megapixel ele tiver, ele vai te possibilitar imprimir, ampliar fotos em tamanhos maiores. Tá? Um sensor de 12 megapixels vai te dar um tamanho máximo de foto sem distorcer a imagem, e um sensor de 50 megapixels vai te dar uma imagem ampliável muito maior. Vamos falar um pouquinho sobre a sensibilidade dele. Como eu disse para vocês, o sensor ele é o equivalente ao filme da máquina fotográfica, tá? E nas máquinas fotográficas a gente tinha lá o filme ASA 100, ASA 200, ASA 400. O que era isso? É a sensibilidade daquele filme à presença de luz, certo? Então, um filme ASA 50, ele tinha uma baixa sensibilidade à luz. Ele precisava de muito mais luz para marcar aquele filme. Então, quando a gente ajusta o sensor da nossa máquina fotográfica digital para menos, a gente está justamente compensando isso. A gente está dizendo que, puxa, eu tenho luz demais no meu ambiente e eu preciso diminuir a sensibilidade do meu sensor para que ele não capte toda essa luz que eu tenho no meu ambiente. Por outro lado, a gente tem que, conforme a gente vai aumentando a ISO, né, tu vai tendo mais sensibilidade ao sensor, né, e ao mesmo tempo mais ruído na imagem. Então, o que é ruído na imagem? É aquele pixelizado, aquela sensação de uma imagem mais granularizada, entende? É exatamente como está ali no slide. A gente tem uma imagem limpinha lá nos 50, conforme a gente vai aumentando, se a gente mantivesse a luz padrão, a gente não alterasse o nível de iluminação, a gente teria que lá nos 25 e 600, tu tem uma imagem com bastante granularização, tá? Então, no outro lado, nesse lado mais sensível, com ISO mais alto, é utilizado normalmente para a gente utilizar em ambientes com pouca luz. Então, no lado baixo, muita luz no ambiente, no lado alto, pouca luz no ambiente. Agora eu vou mostrar para vocês no iPhone e no Android como é que a gente faz para regular a sensibilidade do sensor. Vamos lá. Então eu vou apresentar para vocês os dois vídeos, tá? Eles vão rodar simultaneamente, eu quero que vocês vejam. Vão aparecer duas imagens agora na tela, quando eu clicar. Na esquerda a gente vai ter o iPhone, na direita a gente vai ter um Xiaomi Redmi Note 8, tá? Onde a gente vai tocar na tela e aí com o dedo deslizando para baixo ou para cima a gente vai regular a sensibilidade. Então vocês vão poder perceber isso bem legal. Olha lá. Então, tocando na tela e puxando para baixo, a gente reduz a sensibilidade. Olha a imagem da direita como ela estoura a imagem. Esse clarão é o que a gente chama de imagem estourada ou superexposição, né? Aí a gente tem no iPhone a mesma situação. Ó. Puxa para cima, estoura a imagem. E aí o legal é justamente achar o equilíbrio aí, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai falar um pouco de obturador. O que é o obturador? Ele é o dispositivo responsável por deixar a luz passar até o sensor
E aí é o segredo do negócio, é por um determinado período de tempo, né? Ele equivale a uma cortina na frente do sensor, que se abre e se fecha conforme essa programação de tempo. Então, o obturador, esse tempo ele é medido em frações de 1 segundo, né? E aí a gente tem ele com uma fração muito pequena de 1 segundo, a gente tem um disparo que a gente chama de rápido, um disparo, a velocidade de disparo muito alta, né? E essa velocidade de disparo muito alta tem por característica congelar a imagem, né? No outro lado, conforme a gente vai chegando mais próximo de 1 segundo, o que acontece? Esse obturador está deixando passar mais luz. Enquanto a gente tinha uma pequena fraçãozinha de 1 segundo, 1/1000 de 1 segundo, é muito pequeno, bateu e já fechou a cortina. Então passou uma quantidade mínima ali de luz suficiente para formar a imagem e congelar aquela imagem. Quando a gente vai deixando a imagem mais tempo, a gente está captando mais movimento do ambiente como um todo, tá? E aí a gente, conforme for chegando mais próximo de 1 segundo e aumentando, a gente tem a ideia de movimento, tá? Então ali, ó, quanto mais tempo permanece aberto, mais luz entra e o sensor capta. E o efeito é que a imagem acima mostra mais tempo aberto, tende a capturar movimento, isso que eu falei para vocês. Aqui, ó, é o que eu quero mostrar para vocês, a diferença do que é o sensor e o obturador. Eu falei para vocês que o sensor é o responsável por captar a imagem e o obturador é o captar, aquela cortina que deixa passar a luz, formando a imagem no sensor, por um determinado período de tempo. Então a gente tem ali na esquerda o sensor e na direita o obturador, que é a cortina que fica na frente do sensor. Aqui é uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês, já para a gente ir encaminhando aí para a parte final dessa aula, tá? Que é: celulares não possuem obturador. Esse dispositivo ele é simulado eletronicamente pela câmera. É como se a câmera ligasse e desligasse o sensor, simulando a abertura e o fechamento do obturador. Entende? Então essa é uma das grandes diferenças para as câmeras digitais convencionais, que tem todo esse aparato. Tem o obturador, tem toda essa questão. Tem um diafragma que pode ser regulado, já que no celular a gente tem um diafragma fixo, vamos botar assim, né? A gente não tem aquelas regulagens, e por isso que hoje a gente tem mais câmeras traseiras, né, cada uma usando uma função diferente. Uma é para dar bastante zoom, então o diafragma dela vai ter um conjunto de lentes específico para zoom, com um diafragma intermediário, porque a gente está fazendo uma fotografia ali pertinho. Vai ter aquela câmera noturna em que o diafragma vai estar bem aberto, enfim. Cada celular vai montar o seu conjunto de câmeras ali atrás, de forma que melhor atenda ao propósito que ele foi criado, né? Então, como eu falei para vocês, veja que o sensor e o conjunto de lentes está presente e deve ser levado em consideração no momento da escolha. Apesar do obturador ser fixo, o sensor e o conjunto de lentes é o que vai fazer a diferença na compra do celular, né? Quando a gente for pensar em fazer uma fotografia. Eu queria agradecer a vocês e muito obrigado por essa aula aí, vocês terem assistido essa aula até o final. Até a próxima, gente.